Estamos aqui revisando crase por meio de mapas mentais. Vamos lá. Vamos falar primeiro dos casos obrigatórios de crase, revisando. Bom, em crase, lembre que há duas regras. Eu gosto sempre de organizar assim. São duas regras, são duas justificativas para o uso do acento grave. Duas regras, duas justificativas. A primeira regra é o fenômeno. É o fenômeno fonético. E a segunda regra é a regra das locuções femininas. Então, são duas justificativas, duas regras para o uso do acento grave. A primeira regra é a regra do fenômeno fonético. A segunda regra é o acento das locuções femininas. Você viu que eu numerei 1 e 2? Que é para a gente usar esse código. Olha, a primeira regra, ela está aqui. Ó, ela está aqui. Ela é o encontro da preposição a com o artigo a. Mas ela também pode ser, a primeira regra também está aqui. Ela pode ser um encontro da preposição com pronomes demonstrativos. Tudo bem? E a segunda regra é a regra das expressões femininas, as locuções femininas. Então, olha, esse é o nosso mapa mental. Ele veio, mas eu vou complementar. A gente vai aumentar esse mapa mental, tá bom? Então, eu trouxe só o básico dele para a gente ir aumentando. O que você tem que saber para resolver as questões de concursos? Você tem que saber que são duas regras, duas justificativas para o uso do acento obrigatório de crase. A primeira é o fenômeno fonético, ou seja, é um A que se encontra com outro A. E a segunda regra é o acento das locuções femininas, das expressões femininas, tá bom? Então, nós vamos estudar a fundo, relembrar a fundo a primeira regra agora, que é o fenômeno fonético, que é o encontro de um A com outro A. A primeira situação em que ocorre a crase, fenômeno fonético, é o encontro da preposição a com o artigo definido a. É o que nós chamamos de fusão ou fenômeno fonético. Exemplo, dirigiu-se à direção da escola. Dirigiu-se à direção da escola. Então, aqui eu tenho o a preposição, quem se dirige a, mais o a artigo de direção da escola. Então, a mais a, fenômeno fonético a com acento. Tudo bem? Show! Onde mais pode ocorrer o fenômeno fonético? Uma outra situação em que pode ocorrer o fenômeno fonético é o encontro da preposição a com pronomes demonstrativos. Que pronomes demonstrativos podem ser? Podem ser os pronomes demonstrativos aquela, aquele ou aquilo. Vamos ver os exemplos? A bebida é sempre nociva àqueles que se embriagam. Então, veja, eu tenho a preposição do nome nociva. O que é nocivo? É nocivo a, mais o a de aqueles. Então, a com acento. Tudo bem? Continuo falando do fenômeno fonético, que é o encontro de um a com outro a. Só que agora é o a preposição que se encontra com um desses pronomes demonstrativos, aquela, aquele ou aquilo. Vamos ver mais um exemplo? Depois de todo o terror, assistir àquilo, por que esse aquilo tem crase? Porque ele é resultante do encontro da preposição a, quem assiste, assiste a, mais o a do aquilo, assistir àquilo com crase. Então, estamos falando do fenômeno fonético. Lá na teoria, lembrando que isso aqui é só uma aula de revisão, lá na teoria eu já gravei isso para você, que eu vou colocar aqui
ao lado, mas só para você se organizar. O fenômeno fonético, que é a fusão de um A com outro A, ele pode ocorrer, então, até agora vimos em duas situações. A primeira situação é o A preposição mais o A artigo definido feminino. A segunda situação é o A, que você está vendo agora, preposição, mais o A dos demonstrativos que já começam com A. Eles começam com a letra A, aquele, aquela ou aquilo. Esse segundo caso aí de fenômeno fonético, vimos os exemplos, tudo bem? Tá? E uma outra hipótese, ainda dentro do fenômeno fonético, que é o encontro de um A com outro A, é a preposição A, que se encontra com o demonstrativo A, ou as, o seu plural as. Que demonstrativo é esse? É o demonstrativo A, que equivale a aquela ou aquelas. Esse demonstrativo A, nós vimos lá na teoria, normalmente ele vem antes de que e de. Normalmente ele vem antes das palavras que e de. Quer ver, ó? Refiro-me a que chegou de branco. A que ficou de branco. Está vendo por que esse A tem crase? Por quê? Quem se refere a, é a preposição do verbo referir-se, que rege preposição, quem se refere a, mais o a, esse a aqui, que é igual a aquela. Esse a, ele é um demonstrativo, ele é igual a aquela. E o a igual àquela, não esqueça, normalmente vem antes de que e de de. Como é que eu sei que esse a é igual a aquela? É só trocar por aquela, ó. Refiro-me àquela que chegou de branco. Esse a, ó, eu coloquei aqui para você, é igual àquela. Então, isso é uma terceira hipótese, vai anotando aí no seu caderninho, revisando. Uma terceira hipótese de fenômeno fonético é o a preposição, que vai se encontrar com o a demonstrativo, que é igual a aquela. Esse a demonstrativo, que você pode trocar por aquela. Tudo bem? Tranquilo, A mais A demonstrativo. Tá comigo? Tudo certo? Tá, isso tudo é o fenômeno fonético. E uma outra hipótese que eu deixei aqui para espaço, deixei um espaço aqui para você completar, completando o mapa mental, aumentando o mapa mental comigo, tá aumentando. Mapa mental bom é aquele que nós fazemos juntos, ó. Então vem uma outra situação, um outro caso de fenômeno fonético, é o encontro da preposição a mais o pronome relativo a qual, que já vem com a. O a qual ou o seu plural as quais, tá? Então, é uma outra situação de crase, em que pode ocorrer a crase, quando a preposição a se encontra com o pronome relativo a qual. Eu vou colocar aqui em cima um exemplo, aqui em cima, só para você relembrar, ó, é a aluna a qual fiz alusão. Lembra isso? Ó, por que esse a qual tem crase? Porque eu tenho encontro da preposição a de alusão. Quem faz alusão a, mais o a de a qual. A mais a com acento. Lembrou?
Então, é quando a preposição a se encontra com o relativo a qual. Se fosse a quem, não teria crase. Só para você relembrar, ó, a quem é sem crase. Por que a quem é sem crase? Porque esse a é só preposição. Não é? Por que esse a qual tem crase e esse a quem não tem crase? Você se lembra disso? Esse a qual tem crase, ele tem crase porque eu tenho o encontro da preposição a de alusão mais o a de a qual. O relativo a qual, ele já vem com artigo. Então, se eu tenho um relativo que tem artigo, que vai se encontrar com uma preposição, crase nele. Só que o quem, ele não tem artigo, né? O relativo quem não nasceu com artigo, ele não tem um artigo antes dele. Então, se aparecer um a, esse a é sem crase, ele é só preposição. Entendeu por que o a qual e o seu plural as quais podem vir com crase? Só eles é que podem, outro relativo não pode. O cuja pode vir com crase? Não. Adriana, posso ter crase no cuja? Nunca. Por que não posso? Porque o cuja, ele não tem artigo. Ele não nasceu com artigo antes dele. O a qual nasceu. E aí, se esse a qual, esse a do a qual se encontrar com a preposição, crase nele. Mas o cuja, ele não tem artigo. Então, se aparecer um a antes de cuja, esse a é sem acento. Vai ser sempre sem acento. Entendeu? Ah, o quem? O quem também não tem. Entendeu? Tá. Então, tudo isso, organize na sua mente. Tudo isso. Essas 4 situações que eu coloquei aí, agora eu vou colocar a quarta, estão na mesma regra. É essa lógica de concurso que você tem que entender. Para fazer as questões de concursos, você tem que lembrar que só existem 2 regras, 2 justificativas para crase. Não são 58 regras, são só 2. A primeira é essa que eu tô falando aqui. Eu tô falando só da primeira. Essa primeira regra, essa primeira justificativa, ela pode acontecer em 4 situações. Você tá entendendo? É tudo uma mesma regra. São 4 situações da mesma regra. Agora você vai anotar a quarta. Essa lógica que você tem que entender. Então, ó, a quarta situação, vem. A quarta situação, você acabou de ver e eu vou resumir aqui, é quando o a preposição vai se encontrar com o a relativo do a qual. Pode ser o a qual singular ou as quais, tá? Então, tudo isso é a regra número 1. Regra número 1. Fenômeno fonético. Tá bom? Tá anotando? Tá anotando aí? Tudo isso são situações, 4 hipóteses da mesma regra. Anote essas 4 situações aí no seu resumo. Pronto. 2 casos obrigatórios, 2 regras. A primeira já foi. Olá! Vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. A segunda regra é o acento das locuções femininas. As locuções femininas, que são expressões femininas, elas devem vir acentuadas. Lembrando que esse acento das locuções femininas é o chamado acento diferencial. O acento diferencial, que a gramática chama de diferencial das locuções femininas, ele existe para diferenciar locução do que não é locução, lembra? Então, lembra um exemplo clássico desse acento diferencial, que é o astrônomo. Essa frase é para você levar debaixo do braço, ó. O astrônomo estuda à noite. Esse exemplo é ótimo para você entender a segunda regra de crase. Essa segunda regra, essa segunda justificativa, diz que toda vez que houver uma expressão feminina, uma locução feminina, ela deverá vir acentuada. Por quê? Porque
esse acento existe para diferenciar uma locução do que não é locução. Ele existe para marcar essa diferenciação. Então, por exemplo, nessa frase, o astrônomo, veja aí, foco na frase, o astrônomo estuda à noite, se você colocar sem acento, não é locução. Sem acento, não é locução. Ou seja, não é uma expressão feminina, é objeto direto. Quem estuda, estuda alguma coisa. Mas, se você quiser diferenciar, colocando, né? Se você quiser marcar que é uma locução de tempo, aí você vai ter que colocar o acento. Aí vai ficar assim, ó. O astrônomo estuda à noite. Entendeu? Quando você coloca o acento, você está marcando que isso é uma locução feminina. Nesse caso, é uma locução feminina de tempo. Então, para as gramáticas, essa é a explicação lógica. O acento das locuções femininas, ele existe para marcar a diferenciação do que não seria locução. Se você não coloca o acento, não é locução. Nesse caso, é objeto direto. Se você coloca o acento, passa a ser uma locução. Tá entendendo? Para fazer as questões de prova, portanto, você tem que saber que só existem essas duas regras. Ou o acento vem pela locução feminina, perdão, pelo fenômeno fonético que eu já expliquei, que são aquelas 4 hipóteses, ou ele vem pela locução feminina, que é a expressão feminina. Locuções femininas, portanto, vamos agora para elas, olha. Locuções femininas são as expressões femininas. Por que elas são chamadas assim, expressões femininas? Porque o núcleo delas é uma palavra feminina. Então, é fácil reconhecer uma locução feminina. O núcleo vai ser sempre uma palavra feminina, tá bom? Tudo bem? Então, olha, eu coloquei aqui para você exemplos de expressões, de locuções femininas. Expressões adjetivas, expressões prepositivas, expressões conjuntivas. Tudo isso, você está vendo essas 3 perninhas aqui? São 3 exemplos, 3 situações de uma única regra, as expressões femininas. Você está entendendo? Então isso é uma regra, isso tudo é uma regra só. É o acento das expressões, das locuções femininas. Exemplo, ó, expressões adjetivas, à toa, fantasia. Não se preocupe mais com este problema à toa. Por que à toa tem crase? Porque é uma expressão feminina, uma locução cuja base é uma palavra feminina. Outra coisa, você tem sempre que olhar para a base. A base vai ser uma palavra feminina. Ó, toa é uma palavra feminina. Por isso que essa expressão vem acentuada. Dri, que mais? Exemplos de expressões. Expressões prepositivas, locuções prepositivas. A procura de, a espera de, a moda de, a disposição de, a beira de, as expensas de, as custas de. Repare que em todos esses exemplos, o núcleo é uma palavra feminina. Ó, espera, procura, disposição, beira. São exemplos de locuções prepositivas, de expressões prepositivas femininas. Tudo bem? Gostava de churrasco, a moda de Oswaldo Aranha. A moda de tem crase? Tem. Por quê? Porque é uma expressão feminina. O núcleo é uma palavra feminina, moda de. Mesmo que ela venha implícita. Exemplo, escrevia a Machado de Assis. Por que escrevia a Machado de Assis tem crase? Por que tem crase, já que Machado é nome masculino? Se ele é masculino, por que vem crase? Porque a expressão moda de está implícita aí. Então, a expressão a moda de pode vir implícita. É o que acontece nos pratos, nas comidas, né? Quando você fala assim, ó, vou comer um bife ao Oswaldo Aranha, é com crase por quê?
Poxa, Osvaldo é masculino. Por que que tem crase? Porque é a moda D. Então, Bacalhau a Gomes de Sá. Bacalhau a Gomes de Sá é a mesma história, igual a Osvaldo Aranha aqui. Gomes é palavra masculina. Por que que vem com crase? Porque é a moda D, Gomes de Sá. E eu poderia ficar falando de comida aqui a tarde toda. Agora, cuidado, tem que ter a expressão a moda D implícita. Bife a cavalo, tem crase? Não, não tem crase. Por que que bife a cavalo não tem crase? Porque a cavalo é expressão masculina. Somente as expressões femininas é que levam crase, entendeu? Tá, entendi. Mas eu não poderia dizer que existe aqui a moda D implícito? Não. Eu não posso dizer isso, porque não é a moda de cavalo. Cavalo não lançou moda. Osvaldo Aranha lançou a moda. Gomes de Sá lançou a moda, mas o cavalo não. Então, você não pode nem pensar numa expressão feminina. É por isso que bife a cavalo não tem crase. Tá entendendo? É tudo uma lógica só. Tudo isso tem a ver com a segunda regra de crase. Só existem duas. A primeira é o fenômeno fonético. É o encontro de um A com outro A. Que pode ser um A artigo, um A demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. Um A demonstrativo, A, que é igual àquela, antes de que e D. E o A de a qual. Essa é a primeira regra. A segunda regra, estamos falando dela. Tá organizando sua mente? Tá memorizando aqui comigo ao longo desse vídeo? Então vem, ó. A segunda regra é o acento das expressões femininas. As expressões femininas deverão vir acentuadas. Esse é o acento diferencial. Ele existe para marcar o que não é expressão. Diferenciar o que é expressão do que não é expressão. As expressões femininas, elas são fáceis de serem identificadas, porque a base delas, o núcleo delas, será sempre uma palavra feminina. Você pode ter locução adjetiva, locução prepositiva. Estamos vendo que há casos, inclusive, em que a locução feminina vem implícita. É o caso dos pratos. A moda de Osvaldo Aranha. E é o caso também de um exemplo lá da escola que nós tínhamos do salto a Luís XV. Lembra? Salto a Luís XV, a moda de Luís XV, lembra isso? Então, a Luís XV é com crase. Por quê? Porque existe a moda de implícito. Entendeu? Então, essa é a segunda regra, as expressões femininas. E pode haver também as expressões conjuntivas, à medida que, a proporção que. Por que que essas expressões femininas, elas têm crase? Por quê? Porque a base delas é uma palavra feminina, à medida que, a proporção que, ó. Medida é palavra feminina, proporção é palavra feminina. Então, essas expressões, por serem expressões femininas, vêm com crase. Memorizou? Ó, sentia-se confiante à medida que ia se aproximando da reta final. Então, a regra número 1 já foi e a regra número 2 também já foi. Matamos aqui, ó. Vou colocar a regra 2 aqui para você organizar. Mapa bom é aquele que você faz, ó. A regra número 2 é a regra das locuções femininas. As locuções femininas, as locuções cuja base é palavra feminina, tem crase. Podem ser locuções adjetivas, prepositivas ou conjuntivas, não importa. O núcleo será sempre uma palavra feminina. Tudo bem? Tranquilo? Você acabou de revisar as duas regras para a crase. Eu vou rodar uma vinheta e nós vamos falar dos casos facultativos. Mas antes de eu rodar uma vinheta, vou aproveitar uma dúvida. Lembrando que essa aula está sendo gravada ao vivo, tá? E eu gosto muito da interação do chat. Eu gosto muito porque os alunos participam, perguntam coisas que até o meu aluno, depois que vai assistir a aula gravada, vai querer saber. E há uma dúvida aqui muito importante, muito honesta, né? Que era o seguinte, a banca, ela perguntava o seguinte, nesse caso aqui foi a aluna perguntando, mas isso acontece. Quando é que eu posso trocar, como é que aquele macete de trocar pelo masculino funciona? É a pergunta que não quer calar. Dri, esse negócio de trocar pelo masculino dá certo? Você acha que dá certo? Posso trocar pelo masculino? Quando é que eu posso? Anote isso daí que eu vou responder essa pergunta agora.
Trocar pelo masculino é macete que eu posso usar para a crase? A resposta é somente se for a primeira regra. A segunda não dá. O que eu quero dizer com isso? Vem comigo, ó. Trocar, vou colocar aqui nessa tela, ó. Trocar pelo masculino dá certo na regra 1, não na 2. Como assim? Ó, como assim dá certo na regra 1 e não dá certo na regra 2? Por quê? Ó, regra 1 é o fenômeno fonético, lembra? Fenômeno, deixa eu escrever aqui mais bonito que tá no cantinho, ó. Fenômeno fonético, é a regra 1. Dá certo trocar pelo masculino quando é fenômeno. Por quê? Porque é o encontro do a preposição com artigo. Aí você pode trocar o artigo feminino pelo masculino para ver se dá certo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, ó. Referiu-se à mãe. Para eu saber se esse A tem crase, posso trocar pelo masculino? Pode, vai ficar, ó, referiu-se ao pai. Quando você troca pelo masculino, ajuda porque você tá vendo que no masculino, ao, houve o encontro da preposição a mais o artigo o. Aí dá certo. Quando você troca pelo masculino e vem o ao, aí você tem certeza de que o feminino vem com crase. Então, essa troca pelo masculino para saber se vai usar crase, você vai fazer só para saber se o artigo feminino aparece. Você troca pelo masculino. Mas, no caso de ser uma locução, no caso das locuções femininas, não dá certo. Sabe por que não dá certo? É claro, porque o acento das locuções femininas não tem nada a ver com artigo. Vou te dar um exemplo, ó. Comprei à vista. Comprei à vista tem crase? Tem. Por que tem crase? Porque é uma locução feminina. Por isso que tem crase. As expressões femininas, nesse caso é uma expressão adverbial, ela tem base feminina, vem com crase. Se eu trocar pelo masculino, não vai adiantar nada, ó. Vou trocar pelo masculino. Comprei a prazo. Ó, troquei pelo masculino e o artigo não apareceu, ao. Aqui dá certo, você troca pelo masculino, veio o artigo o, beleza. São dois casos, duas regras para crase. Na primeira, vale a pena trocar pelo masculino? Vale. Para saber se você vai usar o artigo no feminino. Vale. É trocar pelo ao para ver se tem crase. Vale. Mas na segunda, que é o caso das locuções femininas, a troca pelo masculino não dá certo, porque nas locuções masculinas não aparece o ao. Então é um macete que não funciona na segunda regra, que é a regra das locuções femininas. Não dá para trocar pelo ao, entendeu? Então esse macete de trocar pelo masculino é um macete que só dá certo parcialmente. Então ele não é um macete perfeito, ele é um macete meio sem vergonha. Tá bom? Tudo bem? Olha, beleza? Tá comigo? Tá fazendo uma revisão gostosa de crase? Eu ficaria conversando sobre isso até amanhã.